E por falar em atualização, eu nunca senti tanto medo quanto no mês passado. Exatamente. Eu achei que eu teria que voltar para Moçambique. Imigração. Imigração, controla aí. O dia que quase deixei tudo no Brasil para voltar para Moçambique. Bom, pessoal, estamos a ver aqui o vídeo da Enea Bito. Mano, a Enea Bito fica um bom tempo sem postar nenhum vídeo. Depois ela vem com uma bomba. Pá! Entendeu? Vamos aprender um pouco, né? Ela é muito reflexiva e muitas das vezes acaba indo diretamente ao objetivo, certo? Então inscreva no canal, atenção, não se esqueçam de partilhar o vídeo com os interessados. Todos os créditos estão aqui na descrição. Como sempre, aperta o botão repá, pessoal. Bora ver o vídeo. O dia em que eu achei que eu teria que voltar para o meu país, o meu maior perengue. Eu saí de dentro para vir gravar aqui fora, que é para apanhar um pouco de ar, desestressar um bocado. E alguém está com um volume muito alto, vou pedir para baixar um bocado. Ai, obrigada. A música tá boa, mas eu vou ter que tentar tirar depois se o volume ainda continuar muito alto no vídeo. Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, eu sei, pessoal, eu sei que eu não tenho trazido tantos vídeos assim por aqui no canal, mas é como eu disse no último vídeo, a minha rotina acaba sendo muito a mesma coisa, sabe? Eu acordo, faço as minhas coisinhas, depois eu trabalho de home office, então quase nunca saio de casa e não tem muita coisa para mostrar para vocês. Mas sempre que acontecer alguma coisinha assim na minha vida e tal, e eu senti que eu preciso. Cara, ela deu uma mudança no visual. Entendeu? Ela deu uma. Tem um cabelo que foi um espetáculo, tá muito radiante. Cara, os óculos deu uma virada de chave no visu dela, entendeu? Cara, esses óculos aí parecem de professora. Sabe aquelas professoras que gostam de bater as criancinhas com escotinho, mas no final das contas são boazinhas no coração? Mano, ela mudou muito o visual dela. Cara, gostei. Gostei. Ela tem vocação, né, pra tal. Caraca, ela tá construindo uma personalidade. Trazer aqui para vocês. Eu tinha uma professora com a aparência dela assim mesmo. Eu não sei onde ela anda. Foi minha professora de matemática. Vim gravar um vídeo e postar aqui para vocês, para vos manter minimamente atualizados sobre algumas coisas que têm acontecido. E por falar em atualização, eu nunca senti tanto medo quanto no mês passado. Exatamente. Eu achei que eu teria que voltar para Moçambique. Imigração. Imigração, controla aí. E eu nunca achei que um simples documento ia me trazer tanta clareza sobre algumas coisas, tanto medo também sobre outras. E assim, foi por conta da nossa residência. Quem acompanha a gente aqui desde o começo sabe que a primeira coisa que a gente fez logo que chegou no Brasil foi tratar a nossa documentação. Então, todas as outras coisas que a gente vem conquistando, fazendo, desde a escola, desde o trabalho, todas essas outras conquistas, casa, residência e tal, é porque a gente está legalizado no Brasil. Mas o nosso documento, que é o RNM, ele era válido por 2 anos até renovar. Depois teríamos que pedir a renovação para termos a residência permanente, que depois ia seguir para como é que chama? O passaporte, a naturalização e tal. Então é um processo, tudo um processo. Acontece que a gente foi renovar o nosso documento de residência com 7 dias de antecedência do prazo, né? Achando que assim, estávamos assim, tipo, no momento certo, fomos atualizar a documentação antes de expirar, só que não, nós temos que tratar esse documento 3 meses antes. Com 7 dias a gente achou que podíamos... Anota, pessoal, anota. São 3 meses antes, não uma semana. Vamos anotar, bebê. Cara, é muito legal acompanhar pessoas honestas. Anota, rapaz. Vamos ver o vídeo. Dá conta, sabe? Era só tratar os documentos necessários, irmos para lá, pagar a taxa consular, aí, aliás, taxa consular não, taxa da Polícia Federal e prontos. E foi o que nós fizemos. O nosso documento ia expirar em junho, 17 de junho. A gente foi para a Polícia Federal no dia 10. Desde junho fomos para lá, fomos atendidos e, pasmem, faltava um documento. E esse documento nós só poderíamos ter de Moçambique. Quando a gente ficou sabendo dessa notícia, deu um aperto no coração. Eu fiquei muito angustiada, porque passou muita coisa assim na minha cabeça. Eu pensei, meu Deus do céu, eu vou ter que voltar para Moçambique? Nem que fosse para levar só esse documento, mas tipo, por que eu não fiz isso antes? Por que não me passou pela cabeça? Por que a gente não fez isso antes? Mas ao mesmo tempo foi um medo, e se não der certo? E se alguma coisa acontecer, sabe? Tipo, eu vou ter que deixar tudo que eu já estou construindo no Brasil para ter que voltar de novo para Moçambique. Foi um medo terrível. Eu lembro que nesse dia, ainda lá na Polícia Federal,
eu mandei mensagem para a esposa do nosso amigo aqui, Will, que eu falei assim, vou voltar para Moçambique. E eu estou desesperada, tipo, eu não queria. E quando eu falei de certeza, era que deu uma certeza que eu não estou cogitando voltar para Moçambique tão já. E não é só pela minha faculdade, sabe? É pela vida que eu estou construindo e as coisas que eu estou conquistando aqui no Brasil. E também porque a coisa me pegou muito de surpresa. E a gente foi também pensando em gastos, custos financeiros, o que obviamente tínhamos que pensar sobre isso, pensar numa viagem de ida e volta. Pensamos na possibilidade de termos que viajar apenas um de nós para Moçambique. Tratamos essa documentação por uma única pessoa, mas depois quando fomos ver os detalhes, se fosse assim, teríamos que ir nós os dois, aí era mais custo financeiramente falando. E depois, assim, a gente não conseguiu pensar claramente nas possibilidades. Foi só um desespero na hora. Voltamos para casa. Passou o dia, no dia seguinte fomos vendo outras opções, até percebermos que podíamos conseguir esse documento estando aqui, desde que a gente tivesse um procurador nosso em Moçambique. Então a gente tinha que tratar uma procuração para dar poderes a essa pessoa no nosso país, para estar tratando esse documento para nós dois, para depois aqui a gente conseguir atualizar esse documento de residência. Sabe, eu estou trazendo esse vídeo para compartilhar não só isso, mas para também... Que documento é esse, ô mulher? Cara, que documento é esse pro pessoal já subir junto com ele? Porque vejamos, né? Mano, imagina o medo que eles sentiram. Mano, o peito até chega a formigar, mas imagina o medo que eles sentiram. Mas tem que falar o documento. Qual documento é esse? Será que é proibido falar? Será que eles são instruídos lá na Polícia Federal? Mas eles têm que falar qual tipo de documento é esse, entendeu? Para o pessoal subir logo. Por isso que eu falo, pessoal, entender um pouco de juridiquês é importante, entendeu? Porque vamos lá, só mesmo eles fazerem uma procuração, já com certeza tiveram que pagar uma grana a alguém, né? A um jurista que entende realmente sobre legalidade. Fora as formalidades que eles só foram descobrindo no meio do caminho e aprendendo um pouco, né, de direito, aprendendo um pouco sobre a administração pública, você consegue ter acesso a certas informações e não ser sempre pego de surpresa. Mas qual é o documento, Inébito? Qual é o documento? Serve de alerta para algumas outras pessoas que também são imigrantes, que vivem fora dos seus países, para atualizarem a questão da documentação o quanto antes. E isso não é uma exceção só para o Brasil. Não importa se você, por exemplo, estrangeiro, está aqui em Angola, está em Portugal, está na Alemanha. O processo é igual. Tem que tratar com antecedência. Não esperar estar muito perto do prazo que vai expirar o documento para poder tratar, para poder atualizar, né? Porque tudo que a gente tem feito aqui só é possível porque a gente tá legalizado, né? Estamos legais. O que é muito caro também. Aí, ok, mas tem a questão multa. Para quem não sabe, se for pesquisar na internet, a multa paga para quando você demora ir atualizar o seu RNM é de R$100 por dia. E a gente já conseguiu enviar a procuração depois do dia 17 de junho. Então já estava contando a nossa multa. E fomos, tipo assim, foram passando os dias até chegar o dia 17 de julho, que já havia passado 30 dias. E a gente já estava a contabilizar 6 mil de multa para nós dois. Caramba! E fomos tentar o agendamento novamente para voltar já com toda a documentação completa. E só conseguimos mais 12 dias depois, ou seja, hoje, dia 29. Então, isso, né? Dia 29. Então foram 42 dias. O que na nossa cabeça foi 4.200 de multa para cada um. E a gente foi pensando, meu Deus do céu, como assim? Olha o tanto de multa que nós temos que pagar. Por quê? Porque supostamente demoramos a atualizar a nossa documentação. Mas o bom do Brasil é que tudo é parcelado, mas... Cara, eu tenho uma mania de rir da desgraça ou rir assim quando alguma situação está ficando muito tensa, constrangedora e difícil para mim, para desestressar. Mas assim, falando sério com vocês, foi um desespero muito grande, mas por alguma razão eu nunca estive preocupada com a multa. Eu sempre estive preocupada com a questão estar legal. Tipo, eu quero estar legal. Eu quero voltar a ter o meu documento, eu quero voltar a ficar em paz, para terminar a minha faculdade, para estar conquistando as minhas coisas. E
questões de multa a gente vai parcelar, mas foi desesperador. Fiz algumas pesquisas também que eu fiquei sabendo que talvez, conversando com eles, explicando que a situação, olha, não é que a gente ficou 42 dias sem vir atualizar, mas que a gente veio antes da nossa documentação expirar, só que precisávamos de um outro documento faltando que estava do outro lado do nosso país, que talvez, era um talvez bem grande, eles considerassem a nossa situação, que não foi negligência, foi mesmo falta de informação, sabe? Mas mesmo assim a gente sabia que tínhamos que voltar antes de expirar, só que foi muito tempo antes. Se tivéssemos feito isso com 3 meses de antecedência, já vou deixar aqui dito novamente, façam com 3 meses de antecedência, porque assim a gente não teria que pagar nenhuma multa. E P foi fazendo algumas pesquisas hoje, e aí ele foi ver que talvez a nossa situação realmente seja diferente, por conta disso a gente não teria que pagar essa multa alta dos 4.200. Mas qual seria a nossa multa? Qual penalidade? Será que íamos sair ilesos? Será que íamos ter alguma multa? Cara, não vão sair ilesos, entendeu? Entendendo a história que ela está nos contar, eles não vão sair ilesos. Não foi negligência. Não foi negligência, mas foi falta de preparação. E acredito que o sistema brasileiro está preparado também para esse tipo de situações. Porque vejamos, né? Se eles saírem ilesos, quer dizer que alguém já abriu esse precedente. Então, o governo brasileiro também já está disponível para isentar as pessoas. Então, não há necessidade de multa. É só alegar com veemência que não foi desleixo e não foi falta de interesse, mas sim documentos que eles não tinham. Então, assim, as pessoas iam sair totalmente ilesos. Não vão sair ilesos, vão levar uma multa, certo? É para vocês aprenderem, para que da próxima vez vocês façam com antecedência e saibam exatamente antes de começar o processo quais documentos você precisa, em quanto tempo isso vai levar. E agora, provavelmente, se eles fizerem um requerimento, não vão levar a multa na íntegra, né? Mas tenho certeza que eles vão ser multados, entendeu? Disso eu tenho certeza, vão ser multados, porque senão o governo vai abrir precedente para a história, certo? E acredito que o governo não é tão bobo assim não, entendeu? Ia ser uma multa a metade desse valor? Tipo, quanto ia ser? A metade não, talvez 2,5 terços. A gente não sabia, mas estávamos felizes porque já estávamos com toda a documentação completa. E foi o que aconteceu. Deixamos toda a documentação lá e... Nossa, aqui está meio escuro. Mas o fundo está mais ou menos claro. Eu acho que dá para postar esse vídeo para vocês. Então, a hora que eu entrei... Nossa, eu estou contando muitos detalhes. A hora que eu entrei na sala... onde fui atendida e tal, a primeira coisa que eu ouvi depois de toda a documentação está certa, a taxa também, está tudo correto, mas vocês estão vindo tratar fora do prazo, então vão tomar multa. Eu ouvi multa, pensei, toma, 4.200, sério. Aí chegou uma outra funcionária na sala onde eu estava, que estava atendendo o P noutra sala. E eu perguntei, tipo assim, se o Pereira já havia sido atendido, e ela falou, sim, estou aplicando multa para ele. Estou aplicando multa para ele. Foi um desespero, mas no final das contas deu tudo certo. Por quê? Cara, eu acho que isso deveria ser alívio, né? Imagino se fosse eu, o pessoal me falar, não, lá, estão a ser atendidos, mas vai levar uma multa. Eu já entendo logo que já deu certo, entendeu? Dinheiro a gente consegue, é só ir atrás. Ainda mais com a parcela, né? O sistema permite. Ia ser um alívio. Nossa multa foi muito pequena comparada com o que a gente estava a esperar. A gente esperava uma multa de 4.200, fomos multados com R$210, o que foi uma multa por estar... De 4.000 a R$210. Caraca. Tanto esse documento fora do prazo, mas também porque a gente já havia feito o requerimento antes do nosso documento expirar. Então, eu estou gostando muito de trazer o processo de algumas coisas que vem acontecendo na minha vida, assim, compartilhando com vocês, porque às vezes é muito fácil só trazer as coisas, informações, quando tudo já deu certo. Por exemplo, para quem tem me acompanhado no Instagram, eu tenho postado lá o meu dia a dia, o meu processo de emagrecimento, a minha rotina de exercício, a minha dieta também. Na primeira semana já consegui emagrecer 6,6 kg. Na segunda semana, adivinha só, ganhei 500 gramas. E estamos agora na terceira semana, então está sendo um processo muito legal, sabe? Porque quem está me acompanhando lá está vendo esse dia a dia, que eu não consigo estar postando aqui todos os dias, mas lá eu consigo compartilhar um pouco da receita, um pouco do treino, um pouco das dificuldades, resultados. Também toda segunda-feira temos atualização sobre
como foi a semana. E os 500 gramas que eu ganhei semana passada provavelmente tenha sido massa magra, não necessariamente de gordura. Mas assim, está sendo um processo bem legal. Então convido vocês que ainda não me acompanham no Instagram para irem me acompanhar por lá, Inhabito Fernando, @inhabitohb. E é isso, conto com vocês lá do Tem que deixar o QR Code. outro lado também. Mas eu estou falando do processo porque às vezes é fácil mostrar só o lado legal. E eu gosto, e é legal estar trazendo aqui com vocês as primeiras impressões do Brasil, as aulas, as conquistas, mas precisamos de uma base. E a base para você, para mim, que mora em um outro país, é a legalização. Quando a gente está ilegal no país que não é nosso, a gente não fica sossegado. Não fica sossegado. Eu, pelo menos, não fiquei sossegado. E esse desespero todo me trouxe a certeza de que eu amo a minha vida no Brasil. Eu amo a minha vida no Brasil. Eu amo a vida que eu estou a construir no Brasil. Eu amo as coisas que o Brasil me oferece, sabe? E a possibilidade de deixar isso para trás, só a possibilidade, me deixou bem assustada. Bem assustada. Fiquei assim, em pânico. Quero aproveitar esse espaço também para agradecer imensamente a um dos funcionários da Polícia Federal que nos ajudou muito nesse processo. E foi tipo assim, hoje, ele mostrou-se muito, como é que eu posso dizer? Ele foi muito gentil com a gente. A preocupação que ele demonstrou em nos ajudar me emocionou demais. Então, é um funcionário que, assim, eu agradeci a ele hoje, mas eu quero deixar registrado aqui que, assim, muito obrigada. Se você está vendo esse vídeo, quero te agradecer do fundo do coração, que Deus te abençoe muito. Obrigada pelo interesse em nos ajudar, por toda a preocupação que eu vi hoje, me emocionou muito, de verdade. E esse é só mais um dos mil motivos que eu tenho para dizer que bom que eu escolhi Brasil para recomeçar a minha vida. E que bom que eu estou aqui. Depois que a gente resolveu essa questão, foi como se caísse um alívio dentro de mim. Eu senti-me muito aliviada. E para quem mora fora do país, do seu país, vai entender melhor, mais ou menos, né? Para quem já passou pela mesma situação, o que é que eu estou falando, né? Mas para quem pensa em se mudar também para outro país, só deixar registrado aqui que existe muita beleza em conhecer lugares novos, mas existe também a questão responsabilidade, e a legalização, documentos atualizados é uma das responsabilidades. A gente simplesmente não sossegou até dar certo, tipo, até conseguirmos ter essa documentação. E eu, como já sou uma pessoa que não sai de casa, eu ficava, e se eu sair hoje, que nunca me pararam na rua, e resolverem me parar na rua hoje? E se eu for pega e falarem, menina, cadê a tua documentação? Eu falar, não, está expirada. Ele falar, você está com documentação expirada, está ilegal, e me mandarem de volta. Foram tantas coisas que passaram na minha cabeça, mas assim, às vezes sou meio dramática. Mas me conta aí nos comentários se você também já passou por essa situação, como é que é estar fora do país, quais tipos de perengues você já passou por não ter toda a documentação legalizada no país em que você está, esteja no Brasil, Portugal, Estados Unidos. Me conta aí nos comentários, vou gostar de ler, compartilhar essa história com a gente. E é isso, pessoal, muito obrigada, um beijo, até o próximo vídeo. Talvez amanhã eu traga alguns outros detalhes. 3 meses, hein? 3 meses. O pessoal tem que saber já, 3 meses. Já está aqui apontadinho no caderninho. 3 meses de antecedência. É importante, né? Porque vamos lá, pessoal. Você está no país alheio, você também deve se preocupar com essa questão, principalmente quando estamos a falar sobre ilegalidade, entendeu? Porque imagina que te deportam. Você, quando é deportado, automaticamente se torna uma pessoa não grata. Automaticamente o governo já sabe que você é uma pessoa que não tem responsabilidade com os documentos, certo? Então, 3 meses de antecedência, claro, falhas acontecem, distrações acontecem, e isso é de certeza. E graças a Deus, né, lhe aconteceu isso e está a ter a bondade de contar para o resto do pessoal que acaba tendo projetos, ou serve também para aqueles que são imigrantes moçambicanos e angolanos que estão lá no Brasil e que já têm aí as suas documentações regularizadas, mas que precisam de alerta para tratarem com antecedências boas, para não levarem multa, certo? Tratar todos os documentos, já sai do teu país, deixa já uma procuração por assinada, entendeu? Para quando você precisar, só pedir para assinarem e vai estar tudo legal, tudo fixe, entendeu? Cara, legal, procuração é mandar a pessoa. Entendi. Inscreva no canal, adeus na descrição de partilhar o vídeo que vocês interessadas. Sou Nunda, nos vemos na próxima. Tchau. Pessoal, todos os que estão aqui na descrição, certo? Tchau.